Eu recebi uma pergunta na caixinha, muito comum inclusive, a respeito de organização financeira, né? E nas redes sociais, na internet, no YouTube, eu percebo que tem muita estratégia mirabolante. Você tem uma planilha, você tem um sistema, você tem um aplicativo, você tem tudo. Só que nenhum deles realmente aborda a resolução real. Aquilo que verdadeiramente vai fazer com que a pessoa ela compreenda o que faz sentido a nível de gasto e o que não faz. E quando se trata de gasto, né, eu creio que nós concordamos desse ponto de vista, que é o gasto, ele nada mais é do que um reflexo. Reflexo do quê? De uma decisão, que é reflexo de uma série de outras coisas, inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre as camadas das decisões. Então, se os nossos gastos eles são reflexo, a gente precisa entender de onde está vindo esse reflexo e principalmente o porquê desse reflexo, que no caso é o gasto. E uma sugestão que eu sempre dou é basicamente você começar projetando. Não olha para trás o que você já gastou, não olha para absolutamente nada. Por isso que eu chamo de orçamento base zero. Ou seja, baseado em quê? No que você pretende e no que você trata como ideal. Ideal comparado ao que especificamente? Comparado à sua renda, comparado aos teus objetivos, comparado àquilo que realmente faz sentido. A partir do momento que a gente não tem prioridades, tudo acaba sendo prioridade. E aí, naturalmente, a gente acaba gastando dinheiro com tudo. Afinal de contas, eu não tenho uma prioridade específica. Então, pegando esse gancho, o que eu aconselho primeiramente, esquece o que você já gastou. Não que você não vai dar atenção a isso, pelo contrário. Isso aqui, olhando para o passado, é muito importante porque traz muito, digamos que, informação sobre o nosso padrão de consumo. O que seria um padrão de consumo? É basicamente tudo aquilo que a gente faz repetidamente e de forma automatizada. O Daniel Kahneman, ele traz um conceito sobre rápido e devagar, né? Inclusive é um dos livros dele. E esse livro ele fala sobre o nosso sistema, que são dois. É o sistema automático e o sistema lento. O sistema automático basicamente é aquele sistema já padronizado, né? Ou seja, quando eu pergunto 2 mais 2, você sabe que é 4. Quando eu pergunto 4 mais 4, você sabe que é 8. Mas quando eu pergunto 250 vezes 200, a gente para pensar, calcular, né? Ou seja, existe um sistema rápido e um sistema devagar. Esse sistema rápido, ele vem sendo praticado, ele vem sendo alimentado, fortalecido, conforme a gente vai passando o tempo. E geralmente esse sistema ele é transferido. Então, digamos, você aprendeu a automatizar alguns hábitos, algumas decisões, e aí você tem um filho. Aquela verdade que é sua começa a ser transferida para o seu filho, e do seu filho para o seu neto, do seu neto para o seu bisneto e assim por diante. Então, trazendo esse ponto, olhar para trás é importante para a gente conseguir compreender esse padrão de consumo, que é o nosso automático. A partir do momento que a gente entende esse padrão de consumo, a gente começa a entender o que dentro daquele padrão de consumo faz sentido e o que não faz. Mas faz sentido baseado em quê, Duarte? Baseado nas prioridades. Por isso que eu sempre trago, cara, você precisa ter prioridades. Tuas prioridades hoje, elas não necessariamente serão as daqui a 10 anos, mas você precisa ter prioridade. E aí eu vou começar a sugerir aqui, baseado na pergunta, como organizar? Olhe para trás, entenda o teu padrão de consumo, identifique quais são os gastos, né, quais são as decisões que você vinha tomando que não condizem com aquilo que você deseja e comece a cortar. Aquilo que você já gasta, baseado nas suas prioridades, seus desejos, mantém, não tem problema. E aí você começa a traçar quais são realmente os gastos que se enquadram com as tuas prioridades. Exemplo, vou citar o meu exemplo. Eu estou no momento de consolidação de patrimônio, consolidação de carreira, etc. Então,
os meus gastos, eles têm como prioridade qualificação, porque através da qualificação eu vou aprender mais, eu vou adotar mais conhecimento, eu vou tomar decisões diferentes, consequentemente eu terei resultados diferentes e, na maioria das vezes, positivos, o que, por sua vez, agrega mais receita. Então eu busco aumentar a receita de forma indireta, focando em quê? Qualificação. Então, principal prioridade hoje é qualificação. Segunda maior prioridade, qualidade de vida. Qualidade de vida é, basicamente, eu considero moradia, saúde e tudo que envolva o meu estilo de vida. Morar bem, ter uma boa saúde, poder praticar meus esportes, poder, enfim, realmente investir na minha qualidade de vida no geral. Terceiro, viagens. Porque viagem para mim é uma espécie de fuga, entre aspas, que eu desacelero, mas geralmente eu volto sempre melhor, com mais insight, conhecendo mais pessoas, conhecendo cultura nova, tendo muito mais repertório, e aí isso acaba fortalecendo o que? O meu ciclo, tá? O ciclo virtuoso que eu busco. E aí, dito isso, sabendo que eu tenho 3 prioridades, qualificação, qualidade de vida e viagens, eu vou entender quanto é que eu tenho de receita na média. Quanto é que eu faço de receita na média? Eu vou dar um exemplo para ficar fácil, tá? A receita média é 100 mil. De qualificação, vou chutar um número, vou colocar um número real aqui para a maioria das pessoas. Imagina que sua receita média é 10 mil, tá? 10 mil reais. Considerando esse exemplo, que no caso é o meu, a qualificação por mês, em média, custa 2 mil. Então significa que ao receber os 10, eu vou tirar 2 porque é a minha maior prioridade. Sobra 8. Dos 8 que sobra, eu tenho que tirar a minha segunda maior prioridade, que no caso é a qualidade de vida. Então quanto é que custa a minha qualidade de vida hoje, baseado naquilo que eu priorizo? Um exemplo, tá? 5. Então 5 mil, excelente. Sobra 3. Desses 3, eu dedico ali, um exemplo, R$1.000 por mês para caixinha de viagem. E aí me sobra 2. Desses 2 eu posso fazer o que eu bem entender. Por quê? Porque eu já atendi às prioridades. Geralmente as pessoas invertem essa lógica, que é, eu vou primeiramente pagar as contas, o que sobrar eu dedico para as coisas que fazem sentido para mim. E aí o que é que acontece? Muito improvável haja sobra, porque a gente sempre tem muito mais desejo, tá, do que recurso. Isso é fato. Então sempre vai ter dificuldade de sobra. Invertendo esse racional, a gente passa a dedicar o dinheiro de uma forma muito mais coerente com as nossas prioridades e certamente a gente consegue construir aquilo que naquele momento faz sentido. Então a minha sugestão de organização não é planilha, não é sistema, nem nada disso. É você primeiramente entender quais de fato são as tuas prioridades, quanto essas prioridades custa mensalmente, e aí você compara com a tua receita. Sempre que você receber a sua receita, você já tira as prioridades. O que sobrar você pode fazer o que você bem entender. Então, a minha sugestão é basicamente essa. Tá? Tem algumas outras perguntas para responder na caixinha, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar para responder em outros vídeos. Tá? Esse é um dos formatos que eu vou trazer aqui no YouTube, até para poder aconselhar pessoas que hoje não têm condição de pagar uma consultoria, mas que certamente vão se beneficiar muito dos conceitos. Beleza? Curte, comenta, compartilha, traz aqui a tua opinião, se de repente você colocou em prática e teve resultado, é muito importante, até para que eu possa, através desse feedback, conseguir entender se minha comunicação está sendo efetiva, né, se eu estou conseguindo realmente ser resolutivo através dos meus conselhos, e, claro, trazer ideias que realmente o público, que no caso é você, tenha interesse em consumir. Fechou? Tamo junto. Mais um vídeo e no prezado à tua disposição.